Em 1998, na vasta selva de pedra de São Paulo, sonhos e perigos caminhavam lado a lado. Para muitas jovens, a promessa de uma vida sob os holofotes era um farol de esperança. Um farol que, para algumas, as guiaria para a mais completa escuridão. Olá, eu sou Alexandre e você está no Arquivos Secretos. Mas antes de prosseguirmos, preciso de sua ajuda. Se você gosta do canal e de nosso conteúdo e quiser nos ajudar, se torne membro colaborador. E por favor, curta, comente, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Nossa história começa no final da década de 1990. São Paulo pulsava, uma metrópole de oportunidades e desigualdades gritantes. Naquela época, o mundo era diferente. Não havia smartphones para uma verificação rápida no Google, nem o WhatsApp para compartilhar sua localização em tempo real com um amigo. A confiança era uma moeda corrente, e a informação um bem precioso e, por vezes, difícil de confirmar. Em meio a um cenário de incerteza econômica, o glamour da fama parecia um caminho rápido para a estabilidade, uma chance de mudar de vida. E esse desejo, essa aspiração legítima, criou o terreno perfeito para um predador que se movia nas sombras. As vítimas que cruzariam o caminho desse monstro tinham um perfil em comum. Eram mulheres jovens, entre 18 e 30 anos, batalhadoras. Mulheres da classe trabalhadora, que acordavam cedo, enfrentavam o transporte público lotado e sonhavam com um futuro melhor. Elas não eram ingênuas, mas carregavam no peito uma esperança resiliente. Eram filhas, irmãs e amigas, com desejos simples e universais: ajudar a família, talvez comprar uma casa própria ou simplesmente encontrar a segurança de um emprego estável. A vida delas era tecida com os fios da rotina diária, o ônibus, o metrô, os classificados de emprego no jornal e as conversas com amigas sobre uma oportunidade de ouro que parecia boa demais para ser verdade. Vamos conhecer algumas delas. Havia Raquel Mels, uma dançarina cheia de ambição. O sonho dela era brilhar nos palcos, e ela já tinha dado os primeiros passos, com pequenas participações na televisão. Para Raquel, a promessa de um ensaio fotográfico profissional não era apenas um trabalho, era a grande chance, o degrau que a levaria ao estrelato. Havia também Vanessa de Oliveira, uma estudante dedicada que buscava um trabalho de meio período para pagar seus estudos. Inteligente e descrita por todos como uma pessoa cuidadosa, Vanessa não buscava a fama, mas a independência. O dinheiro daquele suposto cachê significaria menos preocupação com os boletos e mais tempo para os livros. A promessa, para ela, tinha o rosto da estabilidade. E havia Isadora Frankel. Vinda de uma família de melhor condição financeira, a história de Isadora mostra que o alcance do predador não conhecia barreiras sociais. O desaparecimento dela, uma jovem de uma comunidade judaica unida, causaria um impacto profundo, provando que ninguém estava a salvo. 3 mulheres diferentes, 3 sonhos distintos, mas seus destinos estavam prestes a se entrelaçar de forma trágica. Elas viviam em seus mundos, cercadas por suas famílias e rotinas, sem saber que um caçador silencioso já as havia marcado. Um homem que oferecia a chave para a realização de seus desejos, mas que, na verdade, os levaria para o seu palco macabro, um lugar onde as luzes se apagariam para sempre. Um parque. O Parque do Estado. O predador se movia pela cidade com uma eficiência invisível. De dia, ele era Francisco de Assis Pereira, um motoboy, um rosto anônimo na multidão de capacetes que serpenteia pelo trânsito de São Paulo. Um homem casado com uma vida aparentemente normal. Mas por trás dessa fachada de banalidade, escondia-se um ator meticuloso, interpretando o papel de sua vida.
um caça-talentos, um olheiro de uma agência de modelos fictícia. O método dele era uma obra de engano cruelmente refinada. Ele se aproximava em locais públicos, como pontos de ônibus ou no coração movimentado do centro da cidade. Com uma prancheta na mão e um discurso ensaiado, ele era a personificação da oportunidade. Falava de um contrato de modelo, de um cachê que poderia mudar a vida delas. 500, $1.000, uma quantia transformadora para quem contava as moedas para o transporte do dia seguinte. Ele era educado, profissional e nunca parecia ameaçador. Ele não vendia uma mentira, ele vendia a elas o seu próprio sonho. A isca final era o convite para um ensaio fotográfico de teste. Precisamos de fotos em um ambiente natural, algo exclusivo, ele dizia. O local escolhido era sempre o mesmo, o Parque do Estado. Uma imensa área de Mata Atlântica preservada no meio da cidade. Para as vítimas, o local soava perfeito, profissional. Para ele, era o cenário ideal para o horror. Um labirinto verde com inúmeros recantos isolados, longe de qualquer olhar. O passeio na garupa de sua moto era a transição final, a jornada do mundo da esperança para o limiar do pesadelo. Uma vez nas profundezas do parque, longe do barulho da cidade, a máscara caía. O homem educado desaparecia e em seu lugar surgia um monstro. O sorriso se desfazia, a voz se tornava um comando áspero. A confusão inicial das vítimas rapidamente se transformava em pânico e, em seguida, em terror absoluto. Ele as dominava, as amarrava, muitas vezes com os cadarços de seus próprios sapatos, num ato de humilhação suprema. Ali, no silêncio da mata, ele cometia seus crimes hediondos. Ele as estuprava com uma brutalidade selvagem. E então, para garantir seu silêncio eterno, para apagar qualquer testemunha de sua verdadeira identidade, ele as estrangulava. Mas o horror não terminava aí. Em um último ato de profanação, ele deixava sua assinatura macabra, uma marca de mordida no corpo delas. Um selo de posse, uma cicatriz que gritava o que as vozes delas não podiam mais. Os corpos eram deixados para trás, enterrados de forma superficial, sob uma camada de folhas e terra, como se fossem um segredo sujo que a própria natureza deveria esconder. Sem roupas, sem identificação, entregues à decomposição. A cada nova descoberta, a cada corpo encontrado por um transeunte ou por uma equipe de busca, o Parque do Estado se transformava. O que antes era um pulmão verde da cidade, um local de lazer e piqueniques, agora se tornava um cemitério a céu aberto. O domínio de caça de uma besta que a cidade inteira logo aprenderia a temer. O palco estava montado para o surgimento de uma lenda sombria. Inicialmente, eram apenas tragédias isoladas. Um corpo encontrado por um guarda florestal em uma área remota. Semanas depois, outro, descoberto por crianças que brincavam perto de um riacho. Para a Polícia Civil de São Paulo, no começo de 1998, estes eram casos separados, crimes brutais, mas, infelizmente, não incomuns nas estatísticas de uma cidade com milhões de habitantes. Cada corpo era um arquivo, uma investigação que começava e, muitas vezes, não levava a lugar nenhum. Mas as peças desse quebra-cabeça macabro começaram a se encaixar. Fevereiro, março, julho, agosto. Os corpos continuavam a aparecer e um padrão terrível começou a emergir das sombras. Eram sempre mulheres jovens. Eram sempre encontradas no mesmo vasto território do Parque do Estado. E todas tinham morrido da mesma forma, estranguladas. A polícia foi forçada a encarar a verdade que a cidade inteira começava a suspeitar. Não se tratava de crimes de oportunidade. Eles estavam caçando um predador em série. Foi a imprensa que deu um nome ao medo.
Famintos por uma história que paralisava a metrópole, os jornais e telejornais batizaram o assassino invisível. O nome ecoou por todas as casas, em todas as conversas de esquina: o maníaco do parque. De repente, o medo tinha um título. A ameaça anônima se tornou uma lenda urbana viva, um bicho-papão real que espreitava na maior área verde da cidade. A pressão sobre as autoridades tornou-se insuportável. Para os detetives do DHPP, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, a caçada era um pesadelo. Liderados por investigadores como o detetive Sérgio de Oliveira, eles enfrentavam um inimigo quase invisível. A área de busca era gigantesca, mais de 5 milhões de metros quadrados de mata densa. O assassino não deixava impressões digitais, não deixava fibras, não deixava testemunhas. A única pista recorrente eram as marcas de mordida, uma assinatura selvagem que, com a tecnologia da época, era difícil de usar para uma identificação rápida. As vítimas não tinham nenhuma ligação aparente entre si. A investigação batia contra um muro de silêncio e frustração. E sob essa pressão esmagadora, a polícia cometeu um erro devastador. Desesperados por uma resposta, eles prenderam um suspeito, Francisco de Assis Vieira, também um motoboy. Por um breve momento, a cidade respirou aliviada. A imagem dele foi estampada em todos os jornais. O monstro, diziam, estava atrás das grades. Sua família foi aterrorizada, julgada pela vizinhança. Mas a verdade era outra. Os álibis de Vieira eram sólidos. Ele era inocente. A libertação dele foi um balde de água fria na investigação e uma humilhação pública para a polícia. O verdadeiro maníaco do parque continuava livre, talvez observando o caos de longe, ciente de que a caçada havia retornado à estaca zero. Enquanto isso, longe das delegacias e das manchetes, o verdadeiro peso da tragédia era carregado pelos familiares das vítimas. Eles viviam um luto que não podia ser concluído, uma agonia que se renovava a cada novo corpo encontrado. Eles iam à televisão, com os olhos inchados de chorar, implorando por respostas, criticando a lentidão das autoridades. A voz de um pai, embargada pela dor, ecoou o sentimento de todos. Levaram a minha filha, a luz da minha vida. Esse homem precisa ser pego. O que a polícia está fazendo? Enquanto a cidade sentia medo e a polícia se sentia perdida, o maníaco continuava sua jornada de morte e sua lista de vítimas, tragicamente, ainda não estava fechada. A investigação estava em um beco sem saída. A cidade de São Paulo vivia refém do medo e a polícia parecia perdida em um labirinto de pistas falsas e silêncio. Mas em toda caçada, por mais sombria que seja, existe um momento em que a presa, sentindo-se invencível, comete um erro. E o erro do maníaco do parque seria subestimar a vontade de viver de uma de suas vítimas. Ele deixaria uma testemunha. Ela foi atraída pela mesma promessa, a mesma história de um futuro brilhante como modelo. Ela subiu na garupa da mesma moto e foi levada para as profundezas do mesmo parque. O roteiro do horror começou a se repetir, mas desta vez o final seria diferente. Quando a máscara da simpatia caiu e o ataque começou, ela não se entregou. Ela lutou. Com cada fibra de seu ser, ela resistiu, arranhou, gritou. No momento mais aterrorizante, enquanto as mãos dele apertavam seu pescoço e o mundo começava a escurecer, ela teve uma clareza de pensamento que salvaria sua vida. Ela fingiu desmaiar. Acreditando que ela estava morta, o assassino a deixou e se afastou. Naquele silêncio mortal, deitada no chão da floresta, ela esperou. Cada segundo era uma eternidade. Ela ouviu os passos dele se distanciarem até desaparecerem. Com o corpo dolorido e o coração martelando no peito, ela encontrou forças para se desamarrar e correr. Correu como nunca havia corrido na vida, para fora da mata, para longe daquele pesadelo.
em direção à delegacia mais próxima. A chegada dela na delegacia foi a faísca que reacendeu a investigação. Para os detetives, exaustos e frustrados, a sua história era a primeira luz no fim do túnel. Pela primeira vez, eles não estavam olhando para uma vítima silenciosa, mas para uma sobrevivente. Uma testemunha ocular que podia descrever o rosto, a voz e a moto do assassino. Com base em sua memória fotográfica, foi criado o retrato falado, um rosto que, em questão de horas, estava em todos os canais de televisão, em todas as capas de jornais. O fantasma que assombrava São Paulo agora tinha uma face. A caçada anônima havia se tornado uma busca pública. Cada cidadão se tornou um potencial detetive, procurando por aquele rosto na multidão. E então, a arrogância do maníaco selou seu próprio destino. Sentindo-se intocável, ele ligou para uma estação de rádio. Ligou para a família de uma de suas vítimas, um ato de crueldade para zombar da dor alheia e da incompetência da polícia. Ele não sabia que, do outro lado da cidade, a sobrevivente estava ouvindo. Ao escutar aquela voz no rádio, um calafrio percorreu sua espinha. Não havia dúvida. Era ele. Imediatamente, ela contatou a polícia. É ele, eu tenho certeza absoluta. É a voz dele. A peça final do quebra-cabeça havia se encaixado. A polícia agora tinha um rosto e uma voz. A investigação, que antes estava fria, agora queimava em urgência. O caçador, que por meses agiu nas sombras, agora era a caça. A pergunta não era mais quem, mas onde. A rede estava se fechando, e era apenas uma questão de tempo. Com um rosto e uma voz para procurar, a caçada humana mais intensa da história recente de São Paulo começou. O retrato falado do maníaco do parque estava em todos os lugares. E foi através desse rosto, visto por um conhecido, que a identidade do monstro foi finalmente revelada: Francisco de Assis Pereira. A revelação foi um choque. Ele não era um forasteiro, um estranho. Era um vizinho, um motoboy, um homem casado e pai de família. Alguém descrito por quem o conhecia como quieto, educado, inofensivo. O mal não tinha chifres nem rabo. Ele vivia ao lado, escondido atrás da máscara da normalidade. Quando Francisco percebeu que o cerco estava se fechando, ele fugiu. A polícia chegou em sua casa, mas o predador já havia desaparecido, dando início a uma perseguição desesperada que cruzou estados. Mas não havia mais para onde correr. Em 4 de agosto de 1998, na pequena cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, um morador local o reconheceu pelas notícias. A caçada havia terminado. Sem alarde, sem resistência, o maníaco do parque foi capturado. Diante dos policiais, Francisco não negou. Pelo contrário, ele confessou tudo com uma calma assustadora, quase com um ar de orgulho por seus feitos. Ele se tornou o guia de sua própria trilha de horrores, levando os investigadores de volta ao Parque do Estado e apontando friamente os locais onde havia enterrado outras vítimas, cujos desaparecimentos ainda nem haviam sido conectados ao caso. Para ele, não eram pessoas, eram troféus. Então, veio a pergunta que ecoava por todo o Brasil: por quê? Em seus depoimentos, Francisco revelou um passado de abuso sexual na infância, cometido por um tio. Psicólogos e psiquiatras traçaram um perfil de um homem com um ódio profundo por mulheres, uma compulsão patológica de recriar o trauma de sua infância, mas desta vez com ele no papel de agressor, no controle total. Nas palavras do próprio assassino, a motivação era um impulso sombrio e incontrolável. Ele disse: "Eu sentia uma necessidade que não conseguia controlar. Depois que eu fazia, eu sentia um alívio." O julgamento de Francisco de Assis Pereira foi um evento nacional.
As câmeras, os repórteres, a multidão do lado de fora do fórum, todos queriam ver o rosto do homem que aterrorizou São Paulo. A sociedade clamava por justiça, pela pena mais dura possível. A promotoria apresentou as provas, os testemunhos, incluindo o da corajosa sobrevivente que foi a chave para sua captura. A defesa tentou argumentar insanidade, mas as evidências de seus atos meticulosos e planejados eram esmagadoras. O veredito veio como um alívio para a nação. Culpado. Culpado por múltiplos assassinatos, estupros, ocultação de cadáver e roubo. A sentença foi uma das mais longas da história do judiciário brasileiro, 283 anos de prisão. Embora a lei da época limitasse o tempo máximo de reclusão a 30 anos, o número simbólico representava o peso de seus crimes. As portas do presídio se fecharam para Francisco e para o maníaco do parque. A justiça, na forma da lei, havia sido cumprida. Mas para as famílias das vítimas e para a cidade marcada por seus crimes, a história ainda estava longe de terminar. Com a sentença proferida e a porta da cela trancada, um capítulo da história criminal brasileira foi encerrado. Mas para aqueles que foram deixados para trás, a dor nunca terminaria. Para as famílias das vítimas, a justiça legal trouxe um senso de dever cumprido, mas jamais poderia preencher o vazio devastador. Nas palavras da mãe de uma das jovens, ditas à imprensa na época, "Nenhuma sentença pode trazer minha filha de volta, mas, pelo menos, aquele monstro não poderá mais machucar ninguém." Era o fim de uma caçada, mas o começo de um luto que duraria para sempre. O caso do maníaco do parque deixou cicatrizes profundas não apenas nas famílias, mas na alma de São Paulo e do Brasil. Ele forçou a sociedade a um debate doloroso sobre segurança pública, sobre a vulnerabilidade das mulheres e sobre o perigo de acreditarem em promessas fáceis. A confiança foi abalada, o medo redefiniu rotinas. O Parque do Estado, antes um oásis de natureza, teve seu nome manchado para sempre, tornando-se um sinônimo de perigo e um memorial involuntário do horror que aconteceu em suas matas. Para a polícia, o caso se tornou um divisor de águas, mudando para sempre os protocolos de investigação de crimes em série. Para a criminologia e a psicologia, Francisco de Assis Pereira se tornou um objeto de estudo infindável, um quebra-cabeça sombrio sobre a natureza do mal, dando entrevistas da prisão que revelavam lampejos de remorso misturados a uma personalidade psicopática complexa. O monstro foi enjaulado, dissecado e analisado, mas o dano que ele causou é irreparável. É por isso que, ao final, é crucial desviar o foco do assassino e retorná-lo para quem realmente importa. Esta história não é contada para glorificar um maníaco ou para se deleitar com o macabro. Ela é contada para honrar a memória das mulheres cujas vidas foram brutalmente interrompidas. Raquel, Vanessa, Isadora e tantas outras. Elas não eram apenas as vítimas do maníaco do parque. Eram mulheres com nomes, com rostos, com famílias que as amavam. Eram dançarinas, estudantes, trabalhadoras. Eram jovens cheias de sonhos que iam muito além de um ensaio fotográfico. Sonhos de uma carreira, de um amor, de uma vida inteira que lhes foi roubada. Elas não são estatísticas em um arquivo criminal. São vidas interrompidas. E é por elas, e em memória delas, que esta história precisa e deve ser contada, para que nunca nos esqueçamos.